Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Amém? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 16. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. A palavra de Deus nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, rogando por iluminação do Teu Santo Espírito. Ó Pai, que o Senhor nos ilumine, para que possamos ter discernimento da Tua palavra, para que possamos compreender e viver, ó Deus, as verdades que o Senhor tem para nós aqui nesse texto das Sagradas Escrituras. Fale conosco, ó Deus, fale com cada vida aqui, e que Teu nome seja exaltado, glorificado por meio deste ensino. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus quer de nós, crentes em Cristo, que tenhamos uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida em busca de agradar a Ele, fazer a sua vontade todos os dias. E é importante a gente ressaltar isso, né? Que Deus quer que a gente busque uma vida de santidade todos os dias. Todos os dias. Sem descanso. Sem descanso. Em todo o tempo, enquanto estivermos aqui neste mundo, é para nós vigiarmos. É para nós procurarmos viver uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida de adoração a Deus e, consequentemente, de santidade, de obediência aos seus mandamentos, deixando o pecado para trás e vivendo em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, também lá em Romanos, no capítulo 6. Se morremos com Cristo para o batismo, ou melhor, se morremos com Cristo no batismo, temos que agora viver uma vida para Jesus, em novidade de vida, porque quando morremos com Cristo no batismo, morremos para o pecado, Neste capítulo aqui de Gálatas, capítulo 5, a grande ênfase do apóstolo Paulo é que em Cristo estamos em verdadeira liberdade. Verdadeira liberdade. O que isso significa? Que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nenhum domínio sobre nós. Porque agora é Cristo que reina sobre nós.
Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele nos livrou da escravidão. Somos livres, mas não livres para pecarmos, livres para agora vivermos para Ele, para a glória dEle, para servir a Ele no seu reino. Só que é diferente servir a Cristo do que servir o pecado. Servir a Cristo significa viver sobre o seu senhorio e ser abençoado por Ele e ter uma vida leve, tranquila, suave, né? Coisa que o pecado não pode trazer ao homem. O pecado traz peso, o pecado traz condenação. Servir a Jesus significa uma vida com Ele, uma vida de salvação, uma vida de paz, uma vida em que experimentamos do seu cuidado constante, dia a dia. Viver para Cristo, servir a Cristo é bom, é prazeroso, o contrário daqueles que vivem sobre a escravidão do pecado. E neste texto, então, do capítulo 5, Paulo, no entanto, fala para nós de que, embora somos livres em Cristo, embora Cristo nos libertou do domínio do pecado sobre nossas vidas, da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás, ainda há em nós o pecado, ainda há em nós resquícios do pecado em nós, que nos fazem ainda pecar contra Deus, que nos fazem pecar contra Deus. Há em nós, em nossa carne, o pecado que tenta contra o Espírito de Deus que habita em nós, que nos tenta contra o nosso espírito, a qual habita o Espírito Santo de Deus. Tenta para que nós caiamos em pecado e venhamos a desobedecer a Deus. Paulo fala aqui para nós, irmãos, de um conflito entre a carne e o espírito, a carne pecaminosa e o espírito. Quando ele diz aqui no verso 16: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito. A carne milita contra o espírito. No crente habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas a nossa carne, que ainda há nela o pecado, ela milita, ela briga, ela luta contra o Espírito. Ela luta contra o Espírito para que possamos deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de obedecer a Deus e, portanto, cair em pecado. Ou seja, a nossa liberdade que Cristo nos deu, se não vigiarmos, ela pode ser deturpada. A nossa liberdade, se não for vigiada, ela pode ser deturpada. Então, ela precisa estar sempre sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E como que o Espírito Santo de Deus nos orienta, irmãos? Como que o Espírito Santo de Deus nos orienta? Ele nos orienta falando ao nosso ouvido? Ele nos orienta, nós ouvimos as palavras do Espírito Santo no nosso ouvido? Não. O Espírito Santo de Deus nos orienta aqui, nas Escrituras Sagradas. É por aqui que o Espírito Santo fala conosco. É por aqui que o Espírito Santo nos orienta. É por aqui que ele mostra para nós os cuidados que nós devemos ter para com o pecado que milita contra o Espírito. O Espírito Santo mostra aqui para nós que atitudes temos que ter diante desta guerra que há entre a carne e o Espírito. E nós veremos então aqui nesse texto do capítulo 5, que acabamos de ler, esse texto, nós vamos ver duas lições importantes aqui: a realidade do conflito e o caminho da vitória cristã. O tema será então o conflito entre a carne e o espírito e o caminho da vitória. Em primeiro lugar, então, a realidade do conflito. Versos 16 e 17.
novamente. Vamos ler. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Interessante essa palavra aqui, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, para que não façais aquilo que a carne quer que você faça. A carne luta contra o nosso espírito, ou melhor, contra o Espírito Santo de Deus que está em nós. E esta carne quer que façamos a sua vontade, mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, temos que lutar contra as tentações da carne. O texto aqui, ele faz então referência, irmãos, ao combate, ao conflito do cristão, a carne e o espírito. À luz da Bíblia, nós podemos afirmar que a carne representa o que somos por natureza e o espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento. O nascimento do espírito. Estes dois, a carne e o espírito, vivem em ferrenha oposição. Em ferrenha oposição. No verso 18, Paulo mostra para nós agora como que se expressa, qual que é o comportamento daqueles que andam na carne e daqueles que vivem no Espírito, dentro ainda desse ponto da realidade do conflito. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, ou seja, está falando aqui de liberdade. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, porque a lei também escraviza. Já preguei em outro momento aqui na igreja que tem grupos religiosos que vão dizer que a lei, que para que uma pessoa seja salva, ela precisa ser obediente à lei como meio de salvação. E nessa mesma pregação eu falei para os irmãos que ninguém pode ser salvo obedecendo à lei. Ninguém consegue ser salvo obedecendo à lei, porque nós falhamos em alguma coisa. E a lei exige perfeição. Ninguém nunca será perfeito. Então, quem foi perfeito em nosso lugar? Quem foi perfeito por nós? Jesus. Jesus foi perfeito por nós. Ele sim obedeceu à lei de forma perfeita. Então, todos aqueles que creem em Jesus, como seu Senhor e Salvador, tem de Jesus a justificação dos seus pecados. Jesus obedeceu por nós a lei. Então, aquele que crê no Senhor Jesus está justificado por seus pecados, porque aquele que crê que pode ser salvo pela lei se engana, porque a lei, na verdade, pode ser até boa, ela é boa porque vem de Deus, mas ela traz condenação ao pecador. Mas Cristo nos traz liberdade. Por isso Paulo dizer, mas sois guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Ou seja, não estamos sob o domínio do pecado, sob o domínio da lei, mas estamos sob o senhorio de Jesus, vivendo no reino de Deus. Estamos no reino de Deus, o crente. Ora, depois disso, o verso 19, Paulo vai falar das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aí ele vai falar cada uma delas. E ele vai dividir em pontos elas. Ele vai primeiro falar sobre pecados relacionados à imoralidade, a pecado para com o corpo. Então ele fala a respeito de prostituição, de impureza, de lascívia, Então comportamentos que envolvem tanto usar o corpo de forma imoral, usar o seu próprio corpo de forma imoral, pecados nesta área
de prostituição, impureza e lascívia, como também aqui está implícito também a questão de pensamentos. Tudo que está relacionado a pecados na área de imoralidade sexual, pensamentos inclusive, tanto na parte de corpo quanto de pensamentos, são pecados da carne. E a carne milita contra o espírito para quê? Para que o crente caia nesses pecados. Para que o crente caia. E infelizmente, irmãos, tristemente, vou dizer assim, como que muitas vezes temos visto por testemunhas que vemos ou que ouvimos de crentes caindo nesses pecados. E cada vez está mais fácil de cair nesses pecados. Ainda mais com a internet, que está de uma forma muito fácil para nós. Muito fácil para nós. Então as pessoas são atraídas, são tentadas ao pecado sexual, à imoralidade e caem. O homem natural, o homem que não tem Cristo, ele vai cair mesmo. E ele vai frequentar lugares impuros, muitos destes. Outros vão, com muita tranquilidade, abrir como é que chama mesmo? Um aplicativo da internet para assistir alguma coisa assim. Com muita naturalidade, vão entrar numa roda em que todos estão conversando sobre isso e vão rir. E vão achar graça, vão achar legal tal coisa. Mas, irmãos, aquele que é crente em Jesus, que vive em novidade de vida, ele não pode entrar nessa. Ele não pode aderir a essa tentação da carne. Porque a carne quer isso de nós. A carne quer que nós façamos o que não agrada a Deus nesta área da imoralidade, nessa área de pecaminosidade para com o corpo, para com o nosso corpo. Paulo também fala aqui, irmãos, de outro tipo de pecado, que é o pecado na área da idolatria. Da idolatria. E aqui nós podemos ampliar dizendo, a idolatria aqui não é só adoração a deuses, não é adoração a deuses estranhos, não é adoração a uma imagem, mas é também ídolos que nós podemos ter no nosso coração. Nós estamos inclusive falando sobre isso nas terças-feiras, sobre ídolos do coração, que nós devemos também evitar, porque a carne quer que nós busquemos isso. A carne, ela produz em nós, irmãos, distrações, para que a gente troque Deus por coisas deste mundo, para colocarmos no nosso coração a nossa adoração, a nossa confiança. E a igreja está tentada a isso, a cair nesse pecado, a cair nessa tentação, de tirar a confiança sua em Deus e colocar em distrações, colocar em coisas, colocar em homens a sua confiança, em vez de confiar em Deus e ter Cristo como suficiente na sua vida diante das lutas que ele passa. Então Paulo fala aqui, dentro da religiosidade de deuses falsos, feitiçaria, enfim, tudo que está relacionado à religiosidade, mas que está ligado à questão da idolatria. Deus abomina toda e qualquer idolatria. Os 10 mandamentos vão dizer para nós: adoração, adorarás somente a mim, assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás diante de vós outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus abomina. Deus abomina. Outro pecado que Paulo fala aqui para nós está relacionado à sociedade. A sociedade, a vida em sociedade. Ele diz aqui para nós, no verso 21, invejas, ou melhor, um pouco antes, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo relacionado à questão de vida social. Atitudes, irmãos, sentimentos que nós não podemos nutrir e que a carne milita contra o espírito para que possamos praticar. Que estejamos atentos a esse tipo de pecado, irmãos, na nossa vida. O crente, ele não pode se agradar de ter inimizades. O crente tem que ser um pacificador. O crente não pode, tem que lutar contra ciúmes, contra iras, discórdias. Se tivermos em algum momento esse sentimento, que façamos, irmãos, um autoexame. Que façamos um autoexame para ver se estamos praticando essas coisas, porque Deus não se agrada. Às vezes eu não vou saber de você, eu não vou saber de ninguém aqui se você está tendo isso aqui, porque esse tipo de pecado, inclusive, são pecados que dá para esconder, de certa forma. São pecados que estão ali no interior seu, está no seu coração, está na sua mente. E não dá, às vezes, para que eu saiba disso, não é como pecados mais visíveis, são pecados, às vezes, invisíveis para o olho humano. Mas que você, em particular, você pode perceber se tem isso. Se tem em algum momento sido levado pela carne a esse tipo de pecado também. A esse tipo de pecado. Reconhecer e colocar diante de Deus e pedir perdão a Deus e pedir: Senhor, me ajude, porque eu estou tendo esse tipo de sentimento. Eu estou tendo um sentimento de inveja para com o meu irmão. Eu estou tendo um tipo de... Eu estou tendo ira para com o meu irmão. Senhor, não deixe que eu nutre isso, que aumente isso em mim. Irmãos, são pecados que, se a gente não tratar, pode se tornar crônicos, ao ponto da gente viver dessa forma e nem perceber, nem notar que estamos fazendo isso. Então, se tivermos, ou se o Espírito Santo te incomodar de tal forma a você reconhecer isso, reconheça e acerte com Deus tal situação. Paulo ainda fala no verso 21 de outro pecado que diz respeito à alimentação, é mais visível, diferente do pecado anterior. E que pecados são esses que Paulo cita aqui? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando Paulo fala, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, são justamente aqueles que vivem nesse pecado, que não tratam esse pecado, que acham esses pecados como comuns na sua vida, que não se preocupam de mudar. E se não se preocupam de mudar, é porque o Espírito Santo não está neste. Porque quando o Espírito Santo está no crente, o Espírito Santo o incomoda. Há uma luta, há sempre uma luta, porque só não existe luta naquele que não tem Cristo. Porque aquele que tem Cristo já está dominado
está dominado pela carne, está dominado pelo pecado, está dominado sobre as coisas desse mundo. Quem não tem Cristo, mas quem tem Jesus, vai lutar, porque o Espírito Santo de Deus vai incomodar essa vida, vai incomodar esse coração, para que haja transformação, e vai acontecer se ele é de Jesus. Porque Jesus quer de nós que vivamos uma vida de santidade, que livremos desses pecados, que lutemos contra esses pecados, sejam eles sexuais, sejam eles religiosos, sejam eles sociais, sejam eles de alimentação. Ele não vai viver para sempre nesses pecados. Ele pode até cair, ele pode até fraquejar, porque nós somos vasos de barro, diz a Bíblia. Enquanto estivermos nesse mundo ainda, vamos cair em pecado. Mas o crente, ele não vai viver na prática do pecado para sempre. Ele vai reconhecer um momento, ele vai lutar contra o pecado, ele vai se restaurar, ele vai mudar a situação, porque o Espírito Santo de Deus está nele, e ele vai, incomodado pelo Espírito Santo de Deus, lutar contra essas falhas. Olha Davi quando pecou em adultério com Betseba, esposa de Urias. Deu um branco aqui. Esposa de Urias. Olha quantos pecados Davi cometeu. Um homem de Deus, um homem que é conhecido como segundo o coração de Deus, ou seja, um homem que andava na presença do Senhor, que buscava o Senhor, que sempre amou o Senhor, desde a sua infância, que lutou contra um gigante na força do Senhor, que declarou: não é eu, mas é o Senhor dos Exércitos que está aqui comigo. E você desafia o Senhor dos Exércitos, um homem que ganhou grandes guerras, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, que fez mais de 70 salmos registrados, e que nós lemos sempre estes salmos. Um homem de Deus que caiu, mas ele permaneceu caído. Deus falou com ele, Deus chamou a atenção dele, Deus o corrigiu, e ele reconheceu e acertou com Deus. E a alegria que tinha saído dele por causa do pecado, porque o pecado não traz alegria, viu, irmãos? Engana-se quem acha que pecado traz alegria. A alegria do pecado é momentânea. Davi estava triste, quebrado, enfermo por causa do pecado. Mas depois que foi restaurado, a alegria voltou. Ou seja, se Davi pecou, se Abraão pecou, se todos os servos de Deus citados na Bíblia foram pecadores e tiveram momentos de fraqueza, nós hoje também não vai ser diferente. Teremos momentos de fraqueza. Teremos momentos que vamos cair em algum desses pecados citados por Paulo. Em algum desses pecados. Fraqueza, desânimo, inveja, alguma coisa. Ira, ciúmes, alguma questão sexual. Podemos falhar em alguma coisa dessa. Mas o verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, ela luta contra a carne e vai ver que está em pecado e vai procurar no Senhor mudar a sua situação. Mas Paulo continua e fala das obras do Espírito. Aqueles que têm as obras do Espírito, então, não vivem nesses pecados para sempre, não vivem na prática desses pecados, não é comum para eles. Pelo contrário, aquele que tem Jesus, aquele que anda no Espírito, na verdade, o que tem que estar latente, o que tem que estar claro, o que tem que estar enfático na vida do cristão, o que as pessoas lá fora têm que ver na vida do cristão, são essas atitudes que Paulo fala a partir do verso 22, que Paulo resume como o fruto do Espírito, singular. O fruto do Espírito. As pessoas têm que ver isso no crente. O que é? Vamos dividir aqui: amor, alegria e paz.
amor para com Deus, Deus tem que ser a sua maior alegria, ele experimenta da paz de Deus e, consequentemente, ele vai mostrar isso também na sua vida, nas suas atitudes, no seu amor ao próximo, na forma como ele caminha aqui nesse mundo, sendo um pacificador, mostrando ao mundo que ele confia no Senhor acima de todas as coisas, que a paz de Deus está nele e a pessoa vê diferença nisso. Outra atitude do cristão em relação ao próximo, aqui em relação a Deus, mas também em relação ao próximo, Paulo fala de longanimidade, benignidade, bondade, são virtudes que é consequência do amor de Deus em nós, e nós expressamos isso aos outros, amor a Deus, amor ao próximo, benignidade, bondade, longanimidade. Longanimidade aqui é paciência em relação aos que nos irritam e perseguem. Difícil, né, irmãos? Às vezes é difícil ser pacificador com aquele que nos irrita. Mas a Bíblia fala que nós cristãos devemos exercitar a longanimidade, a paciência, uns para com os outros. Bondade em palavras, bondade em atos de misericórdia, orar uns pelos outros, fazer o bem uns para os outros, bondade, benignidade. E Paulo também fala de atitude do cristão em relação a si mesmo, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, eu ser fiel, fiel para com Deus, fiel para com o meu próximo, mansidão, ter controle, humildade e, por fim, domínio próprio. Está relacionado também ao autocontrole. Todas essas são características, irmãos, do fruto do Espírito que deve ser produzido, que deve estar em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. E em segundo lugar, qual que é o caminho da vitória cristã? Verso 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne em suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, qual que é a palavra de Paulo final aqui para nós? Mortifique a carne. Mate a carne todos os dias. Mate a carne todos os dias. Você morreu com Cristo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você morreu para o pecado lá na cruz. Sua vida agora é para Jesus, você vive em novidade de vida. Mas enquanto estiver aqui e estiver essa luta, meu irmão, mate a carne. Todos os dias. Se você for tentado pela carne, se você for tentado por Satanás, se você for tentado por este mundo, para fazer algum destes pecados que estão aqui, ou outros, porque Paulo cita alguns, mate a carne. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser desse jeito. Eu não quero ser impaciente, eu não quero ser uma pessoa irada, eu quero ser uma pessoa mansa. Ore ao Senhor, peça: Senhor, me dê domínio próprio, me dê longanimidade, me dê amor, que eu possa amar o Senhor antes de todas as coisas, sempre. Que a minha vida seja para a tua adoração, mas que eu seja também uma pessoa que se preocupe com o meu próximo, que pregue o evangelho para o meu próximo. Senhor, tira de mim esse sentimento ruim que eu estou tendo para com meu irmão. Senhor, me liberta dessa tentação, desses filmes errados, desses sites errados, que só me fazem afastar do Senhor. Senhor, me ajuda diante dessa tentação. E muitas vezes, irmãos, tem que partir de nós até uma questão de renúncia. Se aquilo está me fazendo mal, eu vou renunciar, eu vou tirar da minha vida.
Porque não está me fazendo bem, porque está me atrapalhando na minha vida de santidade. Porque o pecado, ele só vai trazer consequências terríveis para a nossa vida. Por outro lado, aquele que anda no Espírito, que pratica esses frutos do Espírito, só experimentará das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, do sustento do Senhor sobre a sua vida. Portanto, vivemos pelo Espírito, diz Paulo. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pelo contrário, andar no Espírito está relacionado a sermos guiados por Ele, de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Concluindo, precisamos entender que a vida cristã há um conflito, há uma luta. E isso acontece porque a partir da conversão, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Sendo assim, a carne e o Espírito vivem em luta constante. Precisamos entender que o caminho para vencer é a mortificação da carne e o andar contínuo no Espírito. Devemos ser determinados nesse objetivo e é fundamental que a cada dia crucifiquemos o nosso desejo pecaminoso e façamos uso dos meios de santificação, ou seja, oração, leitura bíblica, participação nos cultos. Assim estaremos andando no Espírito e vivendo para a glória de Deus. Que não deixemos essas práticas, irmãos. Vamos repetir? Oração, leitura da Bíblia, participação nos cultos. Assim você vai estar crescendo na graça, no conhecimento. O Espírito vai te abençoar, vai te guiar na verdade. Que a gente não deixe essas práticas nunca na nossa vida, porque quando deixamos essas práticas é como se estivéssemos deixando as armas espirituais de lado. Estaremos totalmente livres para toda tentação, propensos a cair no pecado. Que Deus nos ajude numa vida de santificação, numa vida que o agrade a cada dia. Amém. Vamos ler, ou melhor, vamos cantar nesse momento o hino do nosso hinário, que é o hino 67.